Amigas e amigos do Redação em Gotas, sejam todos muito bem-vindos a mais esta microaula sobre português e redação. Não sei se vocês concordam com o que eu vou afirmar, mas, na minha visão, nós temos vivido uma época ao mesmo tempo muito interessante e muito preocupante. Em grande parte, muitos especialistas apontam, talvez até como fator principal, por causa do advento, e hoje mais do que advento, né, já a disseminação ampla das novas tecnologias, internet, celular, e nesses meios, nesses aparelhos, temos as redes sociais, temos os aplicativos, os programas de comunicação instantânea, e isso tem influenciado a nossa vida de modo bastante grande, em diversos campos, diversas áreas, desde nosso dia a dia até a alta política, né? Influenciando o destino de países, etc. E a influência tem sido grande na comunicação, em geral, claro, e na escrita. E no caso da escrita, isso tem causado uma certa confusão. Como eu falei, é interessante e ao mesmo tempo preocupante essa época. E junto a isso, junto a essa questão das novas tecnologias, nós temos também, no caso de nós que falamos português, seja no Brasil, Portugal, nos outros países, né, que tem como língua oficial, temos o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Nós já falamos sobre ele na aula 6, um pouco sobre ele, e mais especificamente sobre hifenização, ou seja, o uso do hífen. Hoje nós vamos abordar a acentuação gráfica, as modificações, não todas, mas as principais relacionadas ao novo acordo, à reforma ortográfica. E tem havido muita confusão, né? E sobretudo porque hoje se escreve muito. 20, 25 anos atrás, quando eu era adolescente, não se escrevia tanto. Claro, obviamente, quem estava acostumado a escrever, ou no meio escolar, mas não no dia a dia. Quase não se escrevia mais carta, que era um hábito muito comum décadas e décadas atrás. Mas hoje se escreve muito, porém, não necessariamente se escreve bem. Eu até diria que, infelizmente, a maior parte das pessoas escreve mal. E tem havido muita confusão relacionada aos tópicos do novo acordo ortográfico e, inclusive, relativos à acentuação gráfica. Por exemplo, nós temos o caso daquelas paroxítonas. Vamos parar. O que é paroxítona, em primeiro lugar? São aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, contando do fim para o início, 1, 2, separando as sílabas. Então, no caso das paroxítonas, que tem na sílaba tônica a mais forte, o ei ou o oi, esses ditongos, encontro de duas vogais na mesma sílaba, o ei e o oi, quando abertos, no caso ei e não ei, oi e não oi, tinha acento. E agora caíram esses acentos nessas palavras. Caso de ideia, caso de jiboia, de joia, estreia, asteroide, paranoico, entre outras palavras com ei ou oi na sílaba tônica em sendo paroxítona. E esses acentos caíram, os acentos agudos que existiam. Mas tem havido confusão porque também existem as oxítonas, que são aquelas cuja tônica é a última. Então só conta 1, do fim para o início. Tipo herói. Herói tinha e continua com acento. O acordo ortográfico não tirou de herói, porém tirou de heróico. Heróico. Então, caiu o acento nas paroxítonas, mas não nas oxítonas. Ok? E nós mostramos aí as palavras, até separando as sílabas para deixar bem claro o que é paroxítona, oxítona, determinar bem onde está a sílaba tônica. Ok? Então não caíram nas oxítonas, porém caíram os acentos gráficos nas paroxítonas. Certinho? Esse é um exemplo de onde tem havido confusão. Claro, deixar bem claro que a pronúncia continua a mesma. Ideia, paranoico, joia, jiboia. Ninguém vai passar a falar ideia, paranoico ou jiboia, joia. Claro que dependendo da região, ou em outros países, Portugal, por exemplo, essa diferença entre a pronúncia aberta e a fechada é um pouco mais sutil, às vezes até nem existe. Mas no caso da maioria aqui do Brasil,
é bem marcante, né? Então continuamos falando a mesma coisa, do mesmo jeito, certinho? Então é o caso também, embora não seja caso de acentuação, é bom falar do trema. O trema, que não é um acento, é um sinal gráfico, ele era colocado naquelas palavras em que havia o gue, o gui, o que ou o qui, né? Em que se pronuncia o u, diferentemente de quando não se pronuncia. A pronúncia continua a mesma, deixar bem claro. Então, aguentar, linguiça, frequente, aquífero continuam sendo falados da mesma maneira. Ninguém vai passar a falar aguentar, linguiça, aquífero, frequente. Não, não. Continua a pronúncia. Claro que é uma coisa que agora todo mundo vai ter que saber de antemão. Então, na hora, como nós, em geral, né, ou quase sempre, é uma regra geral, é difícil haver exceção, nós aprendemos primeiro o oral e depois o escrito, pelo menos quem nasce, né? Os estrangeiros é um caso um pouco diferente. Então, imagino que não vai haver tanta dificuldade, mas é bom ficar alerta, certo? Bem, outros casos em que se perdeu o acento gráfico, aqueles casos dos acentos diferenciais, do pelo e pela, do verbo pelar ou pelar-se, né? Eu me pelo de medo, ela se pela de medo. Caíram os acentos, não existe mais o acento agudo. Como também caiu o circunflexo do pelo, né? Pelo do braço, pelo do corpo, pelo de cachorro, etc. Caiu o acento circunflexo. Então eles diferenciavam do pelo, que é a contração de por mais o, né? Ou de pela e pela, que é pela, por mais a, enfim. Não existe mais a diferenciação, agora tem que ser pelo contexto. Pela frase, né? Tem que se saber, tem que se perceber se é uma coisa ou outra. Caiu também, esse já devia ter caído há muito tempo, o acento de pera, a fruta, que era um diferencial do pera, que era per mais a, algo muito antigo. Do polo, de polo norte, polo sul, polo aquático, polo da química, da física, positivo, negativo, caiu também, né? O acento dessas palavras, de polo inclusive. O acento de para, do verbo parar, esse eu achei uma pena ter caído porque pode causar muita confusão. Então existe o para preposição e o para verbo, né? Ele para, ela para no semáforo, alguma coisa assim, né? Caiu o acento. Então tem que ver direitinho qual o contexto para saber se é o verbo ou a preposição. Também caiu de voo, de leem, de veem, em que havia duas vogais, né, embora em sílabas diferentes, a mesma vogal, voo, leem, o o, o e, certo? Mas não caiu, é importante frisar, tem havido muita confusão, tenho visto até em jornal esse tipo de erro. Muita gente colocando ou tirando o acento do verbo por. O verbo por, que é diferencial em relação à preposição por, não caiu o acento, continua o acento circunflexo. A mesma coisa do pôde, diferencial em relação a pode, passado do pôde e pode do presente. Não caiu do pôde. Também não caiu o tem com acento circunflexo, que é diferencial do plural em relação ao singular. E a mesma coisa do vem do verbo vir, né? Até muita gente confundindo o verbo vir com o verbo ver. O ver é que tem o ee, o verbo ver, veem. Agora, do verbo vir é vem. E no plural, né, no presente do indicativo no plural, continua o acento circunflexo. Certo? Então, vocês aí fiquem alertas, porque é preciso distinguir bem o que caiu em relação aos acentos e o que se manteve. Tem havido muita confusão. E não adianta dizer, embora, claro, a gente diz, é o celular que é difícil colocar o acento, ou então não estou acostumado a colocar o acento, meu teclado não tem acento, é meio difícil, alguma coisa assim. Claro que digitar no celular é aquela coisinha pequena, é meio complicado. Ok, numa mensagem para um amigo, informal, não tem problema, embora às vezes possa causar confusão. Mas e quando mandar um e-mail importante? Quando for mandar um currículo pela internet? Quando for escrever uma redação no vestibular, no Enem, num concurso? Quando for escrever uma monografia, um TCC ou algo mais, uma dissertação de mestrado?
uma tese de doutorado, etc., um documento importante, tem que saber, certo? Então fiquem atentos e, mais uma vez, obrigado e até a próxima aula do Redação em Gotas. Tudo de bom, abração!